Olá, hoje eu gostaria de falar com você sobre algo em comum que tem entre Adão e Jesus, mas também nós vamos ver algumas diferenças que tem entre Adão e Jesus. Tem algo em comum? Sim. Todos dois foram enviados por Deus. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nós estamos vendo aí a primeira diferença entre Jesus e Adão. Por causa da desobediência de um homem só, muitos se tornaram pecadores, mas também, por causa da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Essa carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, exatamente nesse versículo 19, está mostrando exatamente a diferença entre Adão e Jesus Cristo. Adão foi desobediente e todos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de Jesus, muitos se tornarão justos. Se a gente for começar a ver a história de Adão e de Jesus, a partir do nascimento deles, a gente já vai perceber já uma diferença. Adão veio a partir do barro, que Deus pegou aquele barro e fez o homem, fez Adão, soprou nas suas narinas e ele passou a ser uma alma vivente. Adão veio do barro, das mãos de Deus. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi nascido do Espírito Santo e Adão do barro. Nós já vamos perceber a diferença a partir do nascimento. E nós vimos aí, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, quando Adão desobedeceu na primeira oportunidade, quando a serpente seduz Eva e quando Eva convence Adão a pecar, porque Deus já tinha dito tanto a Adão como a Eva: não coma desta árvore. A mulher foi seduzida pela serpente e a mulher também convenceu Adão de comer o fruto daquela árvore, porque a serpente conseguiu convencê-los que ao comer daquela fruta eles passariam a conhecer a verdade, a vida. Eles pareciam a ter mais conhecimento. Parecia que ia ter conhecimento igual a Deus. Jamais o homem não tem este poder de ter o conhecimento de Deus. Mas a serpente, como não pode derrotar Deus, então atingiu através dos filhos. Adão e Eva foram seduzidos para comer daquela árvore. E nós vamos perceber que Adão, ele cometeu outras coisas que Jesus não cometeu. Porque o pecado é exatamente a desobediência. Se você desobedece, você está cometendo pecado. E Jesus nunca desobedeceu. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma grande diferença entre Jesus e Adão. Adão desobedeceu e Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Adão
foi tentado para comer daquela árvore, ele caiu na tentação e comeu daquela árvore, daquele fruto daquela árvore. E Jesus, quando estava ali, depois que foi batizado e foi levado ali ao deserto, Satanás tentou Jesus 3 vezes, mas não conseguiu, porque Jesus, ele adora somente ao Pai. É somente a Deus, ao nosso Pai, que nós devemos adoração e obediência. Adão experimentou da morte e Jesus venceu a morte. Essa é também uma grande diferença entre Adão e Jesus, porque Adão experimentou a morte e Jesus venceu a morte. Como nós temos se comportado diante da sociedade? Nós temos pecado muito, errado muito, desobedecido muito, assim como Adão? Ou nós tentamos ser imitadores de Jesus Cristo, amar o próximo, ter compaixão, não fazer acepção? Nós precisamos ter um coração voltado para Deus, um coração aquebrantado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós também podemos ser. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos estar nos caminhos do Senhor, ouvir a palavra de Deus, não ser somente ouvinte, mas também praticante. Porque Jesus Cristo, este sim, não erra, não peca. E nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, para que possamos ter a esperança, a certeza de um dia morar no céu e ver o nosso Deus face a face. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.